O Ministério Público aponta contradição no Corinthians durante investigação envolvendo empresa irregular de segurança contratada pelo clube e em breve o presidente Osmar Stabile pode ser ouvido. A atacante holandês Memphis voltou a dar indireta para a política do Timão e o Corinthians está preparado para o jogo de hoje contra o Grêmio fora de casa, buscando a vitória para não correr riscos de voltar para o Z4 do Campeonato Brasileiro. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. E o Corinthians está preparado para o jogo de hoje contra o Grêmio fora de casa, buscando a vitória para não correr riscos de voltar para o Z4 do Campeonato Brasileiro. O Corinthians finalizou na manhã de ontem a sua preparação para o jogo de hoje contra o Grêmio, jogo que acontecerá às 17h30 na Arena do Grêmio e será válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nos trabalhos de ontem, primeiramente, os jogadores tiram um vídeo com instruções sobre o adversário após a ativação na academia e o aquecimento no gramado. Treinador Fernando Diniz comandou trabalhos táticos e também ele aproveitou para fazer testes na equipe que deverá começar esse jogo de hoje. Na parte final dos trabalhos também tiveram treinamentos de bolas paradas, defensivas e ofensivas. Corinthians que entra em campo hoje, fazendo a última partida antes da paralisação para a Copa do Mundo. Depois teremos jogo oficial apenas no final do mês de julho, então será aí um longo período em que os atletas terão para descansos e também trabalhos onde o Fernando Diniz vai poder ali tentar implementar a sua metodologia de trabalho com uma tranquilidade maior. Mas a tranquilidade depende também do resultado do jogo de hoje. Em caso de vitória, vamos ultrapassar o próprio Grêmio, que tem a mesma pontuação que a nossa, mas está à frente na tabela por saldo de gols. E claro, vencendo não correremos riscos de retornar para o Z4 do Brasileirão. Então, vencer para ter uma tranquilidade no período que teremos 100 jogos durante a Copa do Mundo será essencial. Diniz ainda segue com desfalques e ainda acabamos tendo mais desfalques, por exemplo, Tioca, Kaique, Vitinho e também o Hugo Farias já são desfalques por jogadores que estão lesionados. Além disso, o Memphis já se juntou à delegação da seleção da Holanda e o Jesse Lingard necessitou viajar para a Inglaterra, que está com um problema de saúde na sua família. Então, com isso, uma provável escalação do Timão para esse jogo importantíssimo de hoje tem Hugo Souza, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, André Carrilho, Breno Bidon, Rodrigo Garro, Caio César e o Yuri Alberto. A minha opinião quanto a esse jogo de hoje é a seguinte: extrema necessidade de vitória para termos tranquilidade. Estou falando todos nós torcedores, jogadores, comissão técnica. Por quê? Em caso de derrota, por exemplo, vamos ter que depender do Santos não vencer por uma certa diferença de gols e também a equipe do Vasco para nós não irmos para esse período sem jogos dentro do Z4. Imaginem a atmosfera ficar todo esse tempo dentro do Z4 do Campeonato Brasileiro. Infelizmente, mediante as oscilações que o Corinthians vem tendo durante o Brasileirão, esse risco ele acaba acontecendo. O Grêmio é um adversário direto, o Grêmio é um adversário muito difícil jogando dentro da sua casa, mas estamos falando do Corinthians. O Corinthians tem que chegar lá na Arena do Grêmio, se impor, fazer um grande jogo e sairmos de lá da Arena do Grêmio com os 3 pontos conquistados. Então, o que eu falo para vocês? Eu sempre falo para vocês da necessidade, da importância de vencer, mas devido a esses detalhes da paralisação e tudo mais, então vencer hoje será fundamental. Diniz que, mais uma vez, com vários desfalques, o Memphis
jogou apenas 2 jogos com o Diniz. O Lingard, que vinha sendo titular, infelizmente, acabou tendo um problema de saúde na sua família, teve que viajar para a Inglaterra e com total razão. E o Fernando Diniz, sinceramente, para mim, vai colocar o Caio César. Acredito que o Caio César será o titular e eu, particularmente, acredito muito no futebol do Caio César, com velocidade, no drible. Acredito que teremos um ataque leve hoje lá na Arena do Grêmio. Tomara que o Yuri Alberto tenha eficiência, seja eficiente nesse jogo de hoje. Eu acredito que hoje o Yuri Alberto vai voltar a ter aquela importância. Anotem isso que eu estou falando para vocês e torço muito por isso. Acredito que sairemos de lá hoje com a vitória, com os 3 pontos. E agora vamos falar sobre o atacante holandês Memphis, que já está com a seleção da Holanda, mas antes da viagem, antes da sua despedida para ir para a Copa do Mundo, acabou aproveitando para dar meio que uma cutucada na política do Corinthians. Sabemos que o Memphis, ele é totalmente contrariado à política do Corinthians, criticou a política depois do título da Copa do Brasil do ano passado e com razão, criticando aqueles que não querem o bem do clube e sim pensam em si próprios. E o Memphis, claro, acabou entrando em conflito com a política, tanto é que hoje esses políticos não querem a permanência dele no clube. Eu já falei para vocês, existe informação que se Osmar Stabile renovar o contrato do Memphis, ele perderá apoio político. Então sabemos que existe esse conflito. O Memphis, o contrato dele vence no final do mês de julho. E estão acontecendo, aliás, as negociações envolvendo a possibilidade da renovação do contrato dele. O Memphis, que jogou contra o Platense na noite da última quarta-feira, jogou um tempo inteiro. Depois da partida, ele deu até que uma entrevista longa na zona mista e acabou mais uma vez aproveitando para dar uma cutucada na política do clube. Vamos para as palavras dele. Eu não acho que sou ativo na política. Eu amo ir para o campo, marcar gols, dar assistências e trazer títulos. Foi isso que eu fiz, certo? O que eles, conselheiros, fizeram, cabe a eles. Não preciso responder sobre isso. O mundo todo está vendo. Não é só o Brasil. O mundo todo está vendo. O Corinthians é grande. É fácil usar meu nome. Então, o Memphis, ele meio que tenta, de uma certa forma, fugir de mais um conflito, mas no final das contas ele acaba dizendo que tentam usar o nome dele absolutamente em várias situações, principalmente nas questões do contrato e tudo mais, e tudo aquilo que o jogador representa de custo. Então é por isso que muitos colocam como uma desculpa para não quererem a permanência dele. A minha opinião quanto a essas palavras do Memphis é a seguinte. Primeiramente, estamos falando de um jogador que sabemos que ele bate totalmente de frente com a política do Corinthians. Ele já mandou várias indiretas em suas redes sociais, ele já chegou a publicar que as pessoas que ele conhece quem deveriam estar dentro da política do clube, deveriam estar comandando o clube. E aí eu, particularmente, até imagino que ele estava falando mais diretamente do Pedro Silveira, que era o diretor financeiro quando ele chegou ao Corinthians, e é uma pessoa que ele tem uma relação muito próxima, e claro, entre outras pessoas também. Fato é que o Memphis, mesmo aproveitando para dar essa cutucada, que usa o nome dele, ele acaba deixando bem claro que o que ele quer é resolver dentro de campo. Então isso, de uma certa forma, pode ser considerado, de repente, uma maneira que ele não vai mais ficar batendo nessa tecla. Pode ser que sim, pelo menos até renovar o contrato. De repente, se ele renovar o contrato, pode ser aí que teremos um Memphis mais agressivo em relação à política do clube, porque ele já disse que quer ajudar o Corinthians externamente, isso falando fora de campo, dentro das questões administrativas. Ele sempre bate na tecla que o Corinthians tem que ser melhor administrado. Então, absolutamente, que isso acaba entrando em conflito hoje até com as pessoas que têm a opção de renovar o contrato dele ou não. Já falei para vocês que eu acho que o contrato não será renovado.
apesar que nos últimos dias o cenário está mudando com empresas e tudo mais, mas eu falo por causa dos próprios políticos. Gostaria que o Memphis ficasse, vocês sabem disso, mas claro, um Memphis também que ficasse muito mais dentro de campo, que tivesse uma sequência maior de jogos. Enfim, vamos aguardar, que eu acredito que em breve vamos saber se o Memphis fica ou se vai embora de uma vez por todas. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre bomba, mais uma bomba envolvendo o Ministério Público, que encontrou contradições em versões do Corinthians de diretores em relação à empresa irregular de segurança contratada pelo clube. E com o avanço das investigações, em breve o presidente Osmar Stabile pode ser ouvido. O MP apontou contradições no timão durante a investigação da empresa Mega Assessoria ligada ao Fernando José da Silva Nandão. A empresa foi responsável pelo controle de acesso ao Parque São Jorge e também ao CT Dr. Joaquim Grava e Neoquímica Arena após o afastamento do Augusto Melo no ano passado e durante o início da gestão Osmar Stabile. O que acabou chamando a atenção do MP? Vamos lá. Segundo documentos do processo, Corinthians informou que a contratação emergencial foi conduzida pelo ex-diretor administrativo Fábio Soares e por Fernando José da Silva. Lembrando que o Fábio Soares já renunciou ao cargo devido a esse escândalo. Porém, em depoimento, o Fábio Soares, ele apresentou uma outra versão. Na versão do Fábio Soares, quem deu a ordem diretamente para contratar essa empresa foi o presidente Osmar Stabile. Diante dessa divergência, o promotor determinou novos esclarecimentos e pretende ouvir o Osmar Stabile nas próximas etapas da investigação. Outro ponto levantado pelo Ministério Público envolve a própria empresa. Por exemplo, a Mega Assessoria Operacional pertence ao Fernando José da Silva, que também foi apontado pelo Corinthians como um dos responsáveis pela contratação da empresa. O Ministério Público afirmou ter recebido essa informação com surpresa após analisar os documentos do procedimento. Então, o que a promotoria quer esclarecer? O promotor Cássio Roberto Concerino. Quem autorizou os pagamentos? Como os valores foram repassados? Qual foi o destino do dinheiro e como os serviços foram prestados sem contrato formal e a emissão das notas fiscais utilizadas para justificar os pagamentos. O MP também solicitou toda a documentação relacionada ao processo administrativo que acabou fazendo parte da contratação. Outro ponto investigado é a relação do Fernando com o Corinthians. O clube informou que ele atuou entre setembro e outubro do ano passado como coordenador operacional do clube social. Entretanto, documentos anexados ao inquérito indicam que Fernando continuou exercendo atividades ligadas ao Corinthians depois do período. Inclusive, recentemente, ele mandando um ofício ao batalhão da Polícia Militar. Vale lembrar que, há alguns dias atrás, o presidente Osmar Stabile declarou publicamente que Fernando não exercia qualquer função dentro do Corinthians. Então, o Corinthians tem 10 dias, isso já contados desde a última sexta-feira, 29, ou a quinta-feira, 28, não sei a data exata, para responder aos questionamentos da promotoria. Vamos aguardar que o cerco está se fechando. A minha opinião quanto a essas contradições encontradas pelo Ministério Público é a seguinte: vejam bem o ponto que as coisas estão chegando. Na verdade, quando essa empresa irregular de segurança surgiu, quando veio aquela matéria do Sport Insider, desde então, várias contradições estão acontecendo. Por exemplo, primeiramente, o Fernando, que é o dono da empresa, que participou do processo de contratação. Primeiramente, ele disse que foi a mando do presidente Osmar Stabile e depois ele disse que foi a mando do diretor administrativo Fábio Soares. Aí o presidente Osmar Stabile convoca alguns
algumas pessoas da imprensa que ele seleciona e acaba dizendo que não havia pedido nada e que o Fábio Soares, e queria afastar o Fábio Soares, e no final das contas ele não afastou o próprio Fábio Soares, que acabou renunciando. Agora o Fábio Soares vai para a sua oitiva, vai prestar os seus esclarecimentos e diz que foi a pedido do próprio presidente. Ou seja, é como eu disse, desde o início as coisas não batem. Um joga para um, o outro joga para o outro. As coisas, na verdade, estão muito claras. Claro que aqui nós não podemos falar nada, não pode ter nenhuma acusação, tudo é tratado como supostamente o que pode estar acontecendo, mas o Ministério Público está trabalhando. O que eu posso falar para vocês nisso tudo? Intervenção judicial. É o que eu já venho falando para vocês há um longo período. É o caminho. É o único caminho. É a única forma de se fazer uma limpeza geral dentro do Corinthians. Vejam o ponto que as coisas chegam. Vejam a situação ao qual o Corinthians se encontra. Um dos principais pontos do Ministério Público é saber aonde foi parar esse dinheiro. É um Corinthians que, nesse modelo associativo, não funciona mais. Vejam a situação do clube. Quase 3 bilhões em dívidas. E aí alguém ainda tem coragem de dizer que daqui 3 ou 5 anos a situação financeira do clube vai estar muito melhor. Infelizmente não vai. Por quê? Porque esse sistema não funciona mais. Então, para mim, aproxima cada vez mais a intervenção judicial. Isso é uma grande bomba. O MP quer respostas urgentes, inclusive do presidente. O cerco está se fechando. Para mim, sinceramente, isso é uma opinião. Consequências ainda mais graves deverão surgir em relação a tudo que envolve essa empresa. E quem sofre, quem paga no final das contas, é sempre o nosso timão. Então as notícias do Corinthians de hoje eram essas. Espero que vocês tenham gostado. Como sempre peço, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês acharam das palavras do Memphis, mais uma vez, apontando para a política do clube. E o Ministério Público, mais essa bomba, contradições, presidente deverá ser ouvido em breve. O que vocês pensam em relação a tudo isso? E o jogo de hoje contra o Grêmio? Para mim, daquele jeito, 1-0 para o Timão. Também deixem um like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal. Ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço. E vai, Corinthians!